Olá, pessoal. Paulo Pará passando aqui mais um Política em Gotas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a anistia e como está se desenrolando o processo que vai acontecer ao longo dessa semana que está entrando aí. E primeira coisa é que a gente não vai largar da mão do Bolsonaro de jeito nenhum. Nós precisamos nos unir cada vez mais em prol do presidente, do líder, do grande líder da direita aqui no Brasil, a pessoa que tem voto, embora muitos queiram negar isso. E o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui é justamente isso aqui, esse sorriso aqui maroto aqui das pessoas que condenaram aí Bolsonaro. Nós estamos falando aqui do arqui-inimigo do Bolsonaro, do juiz que foi acusador, foi réu, foi Ministério Público e foi júri também. Então, aí você tem o outro ministro aqui que também chamou o Bolsonaro de demônio, e você tem o ex-advogado aqui do PT, tá? E do Lula. E essa senhora aqui, que não precisa nem falar, Carmen Lúcia é esquerdista aí de carteirinha, infelizmente. Então, nosso judiciário ele tem um lado, tá? E, infelizmente, não é o lado da democracia, é o lado que eles querem retornar e manter o poder, o status quo. Então, o juiz que sorri ao condenar revela que não julgou. Foi realmente, todo mundo tem certeza que foi uma vingança contra a direita. E aí você tem essa certeza aqui dessa publicação que Fux cita que o Brasil ocupa a penúltima colocação no ranking aí da imparcialidade. Olha essa loucura. Vale mencionar que o Brasil, infelizmente, ocupa apenas a 80ª posição no ranking entre 142 países analisados pelo Índice do Estado de Direito. 85ª posição de 140. Isso aí é altamente, nós estamos com um judiciário altamente parcial, infelizmente. E aí, pessoal, nós temos que buscar força em todos os locais. E um dos nossos principais aliados aí é o governo americano. Então, o republicano Carlos Agimenez, que é um dos líderes lá do Congresso americano, tá? Ele está colocando justamente isso, que a denúncia de perseguição política ao presidente Bolsonaro pelo regime socialista, já trata como regime socialista do criminoso corrupto Lula da Silva. Tá? Lula e seus compassos terão que recorrer aos seus amigos cubanos, como depois aplicaremos severas sanções contra eles. Então, é o que está acontecendo, o Brasil se aliando com o que tem de pior de ditadura no mundo, tá? E nos afastando aí cada vez mais dos países que amam a liberdade. Então, por isso, nós não podemos recuar, nós temos que continuar lutando. Outro ponto aqui, que não tem outra coisa. O Eduardo Bolsonaro confirma que quem não está lutando pela anistia ampla, geral e restrita está fazendo parte do jogo político atual, que quer condenar Bolsonaro e quer tirar ele da eleição de 2026. E eu quero realmente reafirmar que eleição 2026 sem Bolsonaro é golpe. E quem falar o contrário é traidor, tem que ser combatido dentro da direita. Tá? Não podemos aceitar isso. E aí você tem o governo Lula, tá? Uma informação do Metrópolis aqui, dizendo que o Lula acionou a máquina dele para compra de voto. Está abrindo o cofre aí para pegar os deputados, tanto do Centrão, como o pessoal aí dessa direita aí camuflada, que se elegeu às custas do capital político do Jair Messias Bolsonaro. Isso nós não podemos permitir isso. Nós vamos fazer um acompanhamento cerrado disso aí. E aí, vamos ouvir aqui a fala do Diógenes aqui. O presidente Bolsonaro ele é plano A, B e C, e somente ele, por questões de saúde ou por questões de foro íntimo, pode abrir mão da sua candidatura e indicar o nome. Então, está claro aqui o que o Diógenes está falando. É o Bolsonaro, só se ele desistir. Não tem outro candidato. Nem Tarcísio, nem Zema, nem Ratinho. Quem é Ratinho? Quem é Ratinho Júnior? Na fila do pão aqui na direita. Não tem esse papo não, pessoal. Não vamos cair nessa história, não. E nós tivemos um aliado de primeira hora aí, que foi o voto do Fux. Nós temos que gerou aí um ponto de discordância e nós temos que avançar nisso.
Mas o que acontece agora é que os lobos em pele de cordeiro estão se aproximando. Um deles aí é esse cidadão chamado Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, tá? Partido aí que ele tem ampla maioria, ele é um dos maiores partidos lá do Senado, mas é o cara que poderia fazer a diferença, mas não faz. Mas ele fica jogando dos dois lados, fica dizendo que está com a anistia, que vai votar a anistia, mas logo depois já está junto com o Lula. Tá? Então, o que acontece é isso. Então, o PSDB, ora fala aqui que vai apoiar a anistia e daqui a pouco ele está contra a gente. Tá? Essa fala aqui desse nosso amigo aqui do Fio Diário também foi muito interessante. Gente, cadê as pessoas de bem nesse país? Não é possível. Tá? Todo mundo que tem poder nesse país é canalha. Todo mundo que tem poder é psicopata. Me recuso a acreditar nisso. Na quarta-feira a gente teve obstrução. À noite ficou dito que a oposição, né, PL Novo, teriam feito um acordo com os líderes, né, para votar o foro privilegiado nessa semana agora. E anistia. Era foro privilegiado e depois anistia. E por isso a obstrução acabou. Na quinta-feira de manhã a história já mudou. O Mota disse que não fez acordo nenhum. E o líder do PSD. Tá? Você está vendo? Então, uma hora eles falam que estão no acordo, depois voltam atrás. Ou seja, estão enrolando aí o pessoal da direita e nós não podemos aceitar isso. E vai aparecer cada vez mais canalhas, como no caso aqui a situação do João, desse prefeito, tá? Lá de Santa Catarina, que ele está no Centrão e ele tem a audácia de falar isso aqui, ó. No cenário de Santa Catarina, eu acho que a população brasileira cansou do extremismo. Ninguém mais quer isso. O que aconteceu hoje, desta condenação injusta... Entendeu? Ninguém quer mais o extremismo lá em Santa Catarina. Então, nós viramos extremistas. Tá? Então, condenaram o Bolsonaro, foi injusto e tal, mas não, mas agora, já que ele está condenado, nós vamos acabar com o extremismo. Nós vamos colocar o Ratinho Júnior, que é do PSD, tá? Que vai ser bom para todo mundo. Então, pessoal, não caiam nessa, vamos focar. Tá? Eleição sem Bolsonaro é golpe, não tem para onde correr. Tá? Vamos para a luta, anistia ampla, geral e restrita. Foco, pessoal, foco. Força, Bolsonaro. Forte abraço. Política em Gotas.